A paz do Senhor Jesus a todas as pessoas que participam conosco nesta hora. Hoje, nesse trabalho de assistência às pessoas com deficiência, nós trataremos de um assunto muito interessante, a surdez e o surdo. Esse tema ele é tratado na literatura, ele é tratado na legislação e ele também está presente na Palavra de Deus. Há vários textos bíblicos e há um texto especial aqui na Palavra do Senhor que nós queremos mostrar, compartilhar com todos. Está em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Veja que interessante, Deus já separa o mudo e o surdo. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, oficializa no Brasil a terminologia a esse respeito, da pessoa com deficiência. As pessoas já foram chamadas de inválidos, os aleijados, portadores de necessidades especiais, pessoas especiais, deficiente. Então, pessoa com deficiência. Esse é o termo correto. Para que eu me refira ao surdo, então, eu vou dizer o seguinte: surdo. Essa é a terminologia. Então não é deficiente auditivo, surdo, porque a surdez para o surdo não é uma doença, não é uma patologia, é uma identidade. É assim que ele gosta de ser identificado, como surdo. Então eu tenho surdo, tenho cego, eu tenho surdo-cego, veja, uma palavra só, porque ele é uma única pessoa. Eu tenho cadeirante, pessoa com Down, autista, e assim por diante. Outro ponto muito importante é sobre a língua de sinais. Há também algumas dúvidas a esse respeito. Por exemplo, a língua de sinais é universal? Não. Cada país tem a sua própria língua de sinais. A universalidade dela está na modalidade linguística. Então, ela é uma língua gestual visual. Eu vejo e eu sinalizo. Então, o interlocutor sinaliza, eu vejo, e eu sinalizo e ele me vê. E nisso nós temos, então, a comunicação. E ela é uma língua, ela não é uma linguagem. Então, no Brasil, nós temos a Libras, é uma sigla, Língua Brasileira de Sinais. Língua gestual portuguesa, língua de sinais francesa, língua de sinais americana. Cada país tem a sua própria língua de sinais. E a língua de sinais para o surdo é a primeira língua dele, que nós chamamos de língua materna. É a língua em que ele vai ter acesso ao conhecimento, ao conceito daquilo que está ao redor dele. E por ser língua, então, também, ela sofre variações. Então, eu posso ter sinais que usamos em São Paulo, não usamos no Rio de Janeiro, não usamos em outra parte do país, mas isso não impede a comunicação. Ela é língua, como o nosso português. Tem as variações, mas não impedem que nós nos comuniquemos por ser a nossa língua materna, o português oral. Então, para o surdo, a Libras, a língua materna dele. Língua Brasileira de Sinais. E a acessibilidade? Como se dá isso? Como que é a integração dos surdos na igreja? Então, em eventos como esse, nós temos a presença do intérprete de Libras. Nos nossos cultos, o intérprete de Libras, nos nossos seminários. Nós temos também seminários próprios para os surdos, em língua de sinais, uma metodologia, uma didática própria para o surdo. E assim o surdo, então, ele tem acesso à palavra de Deus, ao conhecimento das doutrinas, das revelações do Espírito Santo. E o surdo, essa acessibilidade, ele pode também trabalhar na igreja. Por exemplo, nas oficinas de Libras, ele participa conosco, ele ensina aos ouvintes, juntamente com os intérpretes, para que todos aprendam a língua brasileira de sinais, a Libras. E todos nós sejamos, então, participantes dos ensinos da palavra de Deus, desse tempo profético que nós vivemos, que é a breve volta do Senhor Jesus. E assim, todos nós, ouvintes e surdos cegos, estaremos preparados para a volta do Senhor Jesus, quando, em uma só língua, nós louvaremos na eternidade o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A todos a paz do Senhor Jesus.